Nós precisamos entender que quando ele diz as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, nós precisamos entender que ele está dizendo que é a última vontade que Jesus está exigindo dos seus discípulos antes dele subir. Todavia, é óbvio, antes dele morrer, melhor corrigindo, a última vontade de Jesus para os seus discípulos antes dele morrer. Porque depois, quando ele ressuscitou, passou ainda 40 dias aqui na terra, de forma esporádica, uma vez aqui, outra vez acolá, em lugares diferentes, em locais diferentes aos seus discípulos, e dando a eles mais instruções pelo Espírito Santo. Mas aqui, nesse texto clássico, a Bíblia mostra para nós a última vontade de Jesus. Então, o que vamos aprender nesses domingos que se seguem e hoje? É bom nós colocarmos em nossa mente o seguinte, que o que nós vamos aprender, embora os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos dentro do contexto ainda do Antigo Pacto, porque o Novo Pacto só começa com a morte. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, o Novo Pacto entra em vigor. Então os 4 evangelhos logo é dentro do contexto do Antigo Testamento, ainda do Antigo Pacto. Todavia, porém, entretanto, que nós precisamos entender que há coisas de fato nos evangelhos que são aplicações exclusivas para o Deus, como Mateus 23, 23, quando Jesus diz: vocês dão dízimo do endo, do cominho, do hortelã e desprezam os principais preceitos da lei. Continue dando o dízimo, mas também guarda os preceitos da lei, dentro do contexto do Antigo Testamento. Quando você olha para o mesmo evangelho de Mateus capítulo 8, você vê Jesus curar um leproso, e o leproso vai, não diga para ninguém, mas vai, se mostra ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou. E por que Jesus falou isso? Porque está valendo, porque Jesus disse, Mateus 23, 23, vão começar a achar também que está curado de uma doença de lepra, tem que ir lá procurar um sacerdote qualquer e sacrificar rolinha, pombinho, cinza e comida e outra coisa. Mas não é isso que o contexto está dizendo. Mas há sim relatos dentro dos evangelhos que se para a igreja no Novo. Por isso que a Bíblia não pode ser apenas lida, precisa ser lida, precisa. Mas quem quer aprender só ler não resolve. Ser interpretada, estudada. Quem aqui conhece católicos que já leram a Bíblia uma vez ou mais? Quem conhece? Levanta a mão. Vários irmãos conhecem. Eu conheço católicos que já leu a Bíblia várias vezes e continua sendo católico, adorando os santos, acreditando no purgatório e tal. Ler a Bíblia resolveu? Foi bom ele ter a Bíblia? Foi. Foi bom ter a Bíblia? Foi ótimo. Ele ter lido a Bíblia, foi maravilhoso. Mas eu não. Por quê? Porque ele não interpretou a Escritura, leu apenas de forma religiosa, alienado à doutrina da religião dele. Então nós precisamos ler a Bíblia e interpretar a Bíblia dentro do seu contexto histórico, cultural, político, tempo passado, e buscar compreender o que se aplica, o que é doutrina, o que se aplica hoje. E o texto que nós estamos aqui Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, tá? E nessas últimas instruções, ele começa aqui em Marcos capítulo 13, no verso de número 31, tá? Isso também que eu coloquei para os irmãos, não quer dizer também que nós não podemos estudar a Bíblia por completo. Claro que podemos e devemos estudar, ok? E assim nós aprenderemos ainda mais o que se hoje que não se aplica e conheceremos melhor o Senhor, obviamente. João, capítulo 13, quando Jesus está na noite em que ele foi traído, ali com os seus discípulos, participando da última ceia, e Jesus participou de muitas Páscoas com a sua família, muitas mesmo, e com os seus discípulos,
Glória a Deus. Desculpa, irmãos, houve uma queda aqui na transmissão, que não hajam outras quedas, né? Em nome de Jesus. Então, verso 31 de 13. Tendo eles, pois, saído, de Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Saíram de onde? Do local onde eles estavam, do cenáculo onde eles estavam celebrando a ceia. O cenáculo era um espaço numa residência, né? Com mesas, com cadeiras, no estilo judaico deles. Mesas, cadeiras, e eles estavam naquele cenáculo, no ambiente, celebrando a ceia. Após terminar, eles saíram e foram para um determinado local. Jesus é o seu discípulo e foi lá para o jardim, para o horto, né? Do Gêmane, que ficava ao pé do Monte das Oliveiras. E quando eles saíram, Jesus já foi colocado nele. Jesus se coloca segunda pessoa do singular, né? Não é isso, Marcelo? Tá certo? Será glorificado nele, né? Segunda pessoa. Jesus coloca ali na terceira pessoa. Isso, obrigado. Jesus, é porque tu é a segunda, né? Jesus coloca na terceira pessoa do singular. Agora, o homem será glorificado e Deus é glorificado nele. Ele se refere a mesmo. Então, ou seja, Jesus está dizendo aqui que já está chegando a hora do seu martírio, da sua morte, e com esta morte ele vai ser glorificado. Por quê? Porque vai voltar a ter a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E com essa morte ele irá também glorificar o Pai. A morte de um crente fiel, tanto o crente fiel, usando aqui as palavras de Jesus, né? Que era o Deus encarnado, Filho de Deus, mas a morte de um crente fiel glorifica ele mesmo, porque ele vai para a glória. E glorifica também a Deus, quando a morte do crente fiel é uma morte por causa do Evangelho. Quando ele é morto por causa do Evangelho, quando ele é assassinado por causa do Evangelho, ou por algum motivo ligado à obra genuína de Deus, ele é glorificado, porque ele vai para isso. E Deus também é glorificado na morte do servo dele. Então, sempre que um crente, por causa do Evangelho, nos dias atuais, ele está sendo glorificado, porque está indo para a glória, e o está sendo glorificado com a morte dele, porque ele está provando com a sua própria vida a sua fé em Deus. E ali Jesus disse: agora vai ser glorificado, e vai ser glorificado em mim. Se Deus é glorificado nele, no Filho, também Deus glorificará o Filho em si mesmo, e logo o há de glorificar. Jesus está falando, irmãos, que dele vai glorificar a Deus, logo Deus vai glorificar aquele que está morrendo por ele, no caso aqui Jesus. Olha, eu vou morrer para a glória de Deus. Então Jesus no Getsemane dizia: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, porque sabia das dores que vinham, sabia da humilhação, da vergonha do que era a morte de cruz, nu, pelado, sem nada, com as partes íntimas expostas. Obviamente que os quadros que você vê pintado cobrem, claro, né? Ninguém vai colocar um quadro ali, né? Uma pessoa com as partes, suas partes íntimas de fora, mas era com as palmas de fora. E a pessoa, Jesus foi crucificado na parte da manhã, quase meio-dia, e ficou lá até 3 da tarde, no sol escaldante, de pendurado ali naquela cruz, sentindo falta de ar, e sofrendo as maiores atrocidades. E antes disso mesmo, ele foi espancado, totalmente espancado, e obrigado a levar a sua cruz até o monte da cadeira. E ali agora o Senhor está passando por um dos maiores opróbrios da sua vida, porque os seus inimigos lhe perseguiram a vida inteira, estão lá dizendo: tu não é o Filho de Deus, desce daí. Então Jesus está morrendo, a morte dele. Então se o Filho vai glorificar o Pai, para cumprir o propósito para o qual o Pai me enviou, eu vou glorificar Deus, porque eu estou indo até na obra que o Pai me enviou. Vá até o fim que Deus lhe confiou, meu irmão. Como Jesus disse, que não hará, não olhe para trás. Vamos até o fim em nome de Jesus. Nós temos nossas lutas, dificuldades na caminhada, temos as nossas adversidades, tempestades,
os nossos momentos difíceis, mas vamos até o fim em nome do Senhor. E Jesus disse: como eu vou glorificar o Pai, o Pai também vai me glorificar. Começa a falar agora com os seus discípulos, no verso de número, aliás, ele já está falando com os seus discípulos, né? Mas falou a respeito dele, a respeito do Pai, a respeito dos seus próprios discípulos, e começa a dar as últimas instruções ou exigências. Ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês, mas só por mais um pouco. O que Jesus quer dizer com isso? Daqui a pouco eu vou ser preso e vou morrer, mas vocês vão me buscar. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E eu digo isso para vocês. Então Jesus disse para os judeus: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Os judeus se escandalizaram com isso, disseram: será que ele vai para algum lugar aí entre os gregos, ou será que ele vai tirar a própria vida? Só que Jesus estava falando de quê? Estava falando das mansões eternas. Para onde eu vou? Não era simplesmente da cruz, porque no dia que Jesus morreu também muitas outras pessoas na cruz também. Ali os evangelhos relatam 3 que estavam mais próximos, mas pode ter certeza que havia tantos outros ali sendo crucificados. Na visão do judeu comum e na visão dos romanos, dos gregos comuns, Jesus era só mais um condenado no meio de outros ali. E o evangelho narra Cristo na cruz e os 2 mais próximos a ele, diálogo, né? Mas ele não está se referindo a isso: para onde eu vou, vocês não vão embora. Ele está se referindo para a glória. Ele disse judeus, como ele disse agora para os seus discípulos: olha, pô, agora vocês não vão poder ir. Aí um novo mandamento mudou. Então, quando ele diz que ele quer dizer: eu vou partir, vou subir, eu vou para o Pai, eu vou para a glória, e vocês não vão mais me ter fisicamente aqui, vão ter o Espírito, vos guiará em toda a verdade. Depois ele vai falar sobre isso. Mas eu não vou estar aqui para dar instruções, para tomar a frente. Agora a obra vai ser vocês. É como dizia o nosso saudoso Zé Ayrton, pastor Zezinho, nas orações dele, né, quando ele tinha oportunidade: os apóstolos já tiveram sua oportunidade, já teve o tempo dele e já passou, agora é a nossa vez, agora é o nosso tempo, agora é a nossa geração. Então Jesus disse: agora a obra vai ser com vocês, a corrida de bastão, a minha parte chega aqui, agora eu passo o bastão para vocês. Vocês vão ter o auxílio, a força, o revestimento, o poder do Espírito Santo, mas agora a obra é com vocês. Quando eu dei a cara a boquete, agora vocês que vão ter que dar. Quando os judeus me perseguiram, agora vão perseguir vocês. Quando eu sofri perseguição, agora são vocês que vão sofrer perseguições. Como eu sofri ameaça de morte, agora são vocês que vão sofrer ameaça de morte. Como eu tive que andar pelas cidades e aldeias da Galileia, da Judéia, de Samaria, agora vão ser vocês que vão ter que andar Galileia, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Agora a obra é com vocês. É isso que Jesus está falando. Só que eu exijo uma coisa de vocês. Ele fala no verso número 24: eu a vocês um mandamento novo. Porque ele estava falando com os discípulos judeus, e os discípulos judeus conheciam todos os mandamentos lá. Todas as leis, né? Os 10 mandamentos, 612, 613 preceitos interpretativo dos judeus, lá do cativeiro babilônico até o tempo de Jesus, né? Aquela lei verbal que eles haviam interpretado e ensinado para o povo, aplicado para o povo conhecia tudo. Mas Jesus diz: mas eu vou dar um mandamento novo para vocês. Esse mandamento ele não está aqui sendo vivido por vocês. Vocês vão ficar aqui, eu não vou estar aqui. E eu vi vocês brigando muitas vezes. Eu vi disputando quem era o maior muitas vezes, quem ia sentar à minha direita, à minha esquerda no reino do céu muitas vezes. Então eu vou dar um mandamento para vocês, muito importante, e exijo que vocês cumpram esse mandamento. E que mandamento seria esse? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, que também vós uns aos outros me amem. Então Jesus ele dá o maior mandamento, porque para um judeu
judeu chegou, um dos líderes judeus, perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de tudo, toda a tua força, teu entendimento, tua alma, com toda a tua vida, e amar o próximo mesmo. Que os judeus, até mesmo os mais legalistas ou mais depravados, sempre estavam tentando algo, mesmo de forma legalista, religiosa, vazio em sentido algum, mas estavam sempre tentando mostrar algum tipo de amor a Deus, algum tipo de amor por Deus, mas pelo próximo era muito raro isso. Embora fosse os 2 maiores mandamentos, nisso consiste a lei e os profetas. Quando você ama a Deus acima de tudo, como a si mesmo, então você já cumpriu toda a lei. Paulo vai falar isso em suas epístolas. E João vai dizer também, na sua primeira epístola, que nós temos que amar uns aos outros. Na questão, por exemplo, de socorrer o irmão, ele disse: nós temos bens dessa terra e vemos o irmão necessitado e não socorremos, onde está em nós o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Como que pode amar a Deus a quem não vê e diz que ama seu irmão a quem está vendo? Ou melhor, como não pode amar o seu irmão a quem está vendo e vai amar a Deus que não está vendo, Deus invisível? Então, Jesus já nos ensinou isso, os apóstolos replicaram isso em suas cartas, irmãos. Nós manifestamos um amor verdadeiro a Deus quando nós expressamos esse amor pelos nossos irmãos. Aí os crentes pegam a Bíblia, vão lá para o hospital, vão lá para os presídios, não, porque Jesus disse, né? Eu tive fome, eu estava doente, vocês me visitaram, eu estava preso e vocês foram me ver. Mas Jesus falou, irmão, a respeito dos pequeninos dele. Não admira as pessoas que vão para os presídios, para o hospital, com certeza, sem dúvida alguma. Sem dúvida. É um trabalho muito louvável e que tem que ser feito realmente. Mas na questão de ordem de Jesus, não foi isso que ele estava falando, não. Ele disse: uns meus pequeninos. Gente, irmão, a gente visita uma pessoa, vamos lá para fazer aquela visita, muitas vezes puramente religiosa, não visitam um irmão que está doente. Vamos lá visitar os presos e encarcerados, mas não nos preocupamos em saber como é que está a situação do irmão, ou visitando ou ligando para ele. Então não foi isso que Jesus ensinou. O próprio apóstolo Paulo que diz que a prioridade do cuidado da igreja deve ser com os domésticos da fé e com os nossos familiares, ou invertendo aqui, colocando pela ordem de fato correta, nossos familiares e com os domésticos da fé. Quem não é seus é pior do que o infiel e negou a fé. Os meus familiares, ele está se referindo dentro desse contexto lá na carta de Timóteo. E depois ele manda socorrer principalmente os domésticos da fé. Aí você olha e vê o que hoje? A igreja faz caldeirões e caldeirões de sopão, ajunta milhares e milhares de cesta básica e vai nas favelas dar para as pessoas. Amém, glória a Deus. Mas enquanto eles fazem isso, tem irmão dentro da igreja precisando de uma cesta básica, tem irmão dentro da igreja precisando de um prato de comida, tem irmão dentro da igreja precisando de R$ 80 para comprar o gás, né? Precisando de alguma coisa, e eles estão indo lá para fora para fazer as coisas, esquecendo os que estão dentro, os domésticos da fé. Pegam todos os seus recursos e tiram a 10ª parte, já o dízimo, né? A 10ª parte já nas últimas, já nem pode tirar, mas tira para poder dar, né, para um lobo devorador. E de repente a mãe estava precisando de uma ajuda. E de repente o pai estava precisando de ajuda. Papai e mamãe, eu não posso ajudar vocês, porque o que eu podia usar para ajudar vocês foi oferta ao Senhor. E Jesus disse muito claro: com isso vocês estão negando a verdadeira fé. Estão procedendo de forma equivocada. Estão desonrando a mãe de vocês, quando a Bíblia manda honrar. Então Jesus deixa aqui, irmãos, essa ordem, esse mandamento para a igreja. Um mandamento de amor. Pastor, a definição de amor? Não, a melhor definição de amor que cremos na Bíblia, podemos encontrar, está em 1 Coríntios capítulo 13. A maior definição de amor.
falando do amor mútuo dentro da igreja, que ele deve ser um amor mútuo dentro de nós, e recíproco de uns para com os outros. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o irmão olhou para mim hoje com os olhos atravessados. Vixe, já ficou com raiva do irmão. A irmã Terezinha não trouxe aquele pé de moleque para me tomar com café hoje. Não gosto mais dela. Eu entrei lá na porta do prédio lá do galpão e o irmão estava lá e nem olhou direito para mim. Eu fui dar a paz do Senhor, pegar na paz do Senhor com a mão do irmão, o irmão fez, foi assim. Parece que está desviado, né? Agora é assim, né? Vocês estão desviados, dando a paz do Senhor desse jeito, assim. Vamos se converter, rapaz. Aí fico com raiva. O amor, irmãos, que ele exige aqui primeiro, não é a forma como os espíritas e os católicos entendem. Os espíritas e católicos, embora respeito, você sabe que eu respeito todo tipo de religião. Eu discordo, combato a heresia deles, a deturpação teológica deles, mas respeito. Uma coisa é a gente tem que aprender a dividir isso aqui. Uma vez um irmão falou aqui, eu não respeito esses crentes pentecostais. Eu digo, você está errado. Respeito nós devemos a todo mundo. Agora tudo bem, discordar da interpretação bíblica deles é outra coisa. Aí pode discordar, mas desrespeitar não. Não podemos interpretar essa coisa do amor que Jesus está falando da forma como o romanismo ou da forma como o espiritismo interpreta. Porque eles saem por aí fazendo boas obras, fazendo boas dádivas, dando para aquilo outro, fazendo sacrifícios e juntando coisas, pessoas. Isso é muito bom na questão social, isso é muito louvável. E tem feito sim, mas não ache que isso vai ter algum valor ou peso espiritual diante de Deus. Porque se você for conversar com você vai dar, meu irmão, você acha que você está salvo ou que você vai ser condenado? Ele vai preparar um lugar bom para mim por causa disso, daquilo outro. Eu não sei, eu acho que Deus vai dar o que eu mereço, irmão. Se Deus for dar o que você merece, pode preparar para ir morar no inferno com Satanás o resto da eternidade. E tomara que a sua casinha lá no inferno não seja vizinha dele. Mas que tipo de amor? Vamos ter que abrir em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, onde nós vamos ver uma igreja vivendo verdadeiramente uma fraternidade. Claro, aí no meio daquele negócio surgiram os aproveitadores. Aí a igreja tem um ministério cotidiano, então vamos trabalhar que a igreja dá de comer a nós. E Paulo disse, olha, quem trabalhar não coma. Tem gente deixando de trabalhar para fazer coisas inúteis, quem trabalhar não coma. Mas se você quer entender esse amor, você observa, irmão, que com essa ordem de amor, vendo esse amor que Jesus ordenou e os discípulos compreenderam, ainda assim, no meio deles haviam discussões. Lembra de Atos 6, a discussão dos cristãos judeus e dos cristãos gregos? Porque os judeus tomaram a frente do ministério cotidiano e estão dando de comer só as viúvas judeus, estão esquecendo as viúvas gregas. Aí os apóstolos chegam lá, rapaz, é o seguinte, vamos resolver esse negócio aqui da melhor forma. Nós não vamos deixar o ministério da palavra para se dedicar a esse negócio, embora ele seja muito importante, mas vamos fazer o seguinte, vamos eleger aqui 7 homens cheios de santo, de bom testemunho. Aí a gente, dentre esses 7 homens, a gente coloca, claro que o texto não diz, né, mas foi dessa forma, a gente coloca ali alguns judeus helenistas, como foi o Estevão, alguns judeus helenistas de língua grega, ali para ficar no meio desse negócio, dando atenção às gregas, e coloca ali judeus. E aí pronto, esses judeus, independente se são helenistas, independente se são judeus puros, eles vão cuidar de fato com temor a Deus aí das coisas direitinho. Fizeram isso. Quer dizer, isso mostra que a igreja, mesmo vivendo no amor, ela tinha demônio, tinha os seus problemas, porque a igreja é composta de seres humanos. A igreja é composta de pessoas, de homens e mulheres imperfeitos.
Aí você vai ver mais na frente lá, né? Mais na frente o Paulo fazendo suas viagens missionárias. Aí como um dia eles resolveram levar o sobrinho de Barnabé. Aí o sobrinho do Barnabé, quando viu a primeira, ficou com medo e voltou. Talvez um de nós fazia isso. Medo e voltou. Aí depois que Paulo terminou a viagem com Barnabé, levaram, foram apedrejados, quando voltaram, todo arrebentado. Na próxima viagem o Barnabé disse: vamos levar o Marco com a gente? E Paulo disse: não. De jeito nenhum. Lembra não que ele abandonou nós lá no meio do caminho? Quando nós estávamos apanhando, levando pedrada, ele ficou com medo e voltou. Aí agora que as igrejas estão abertas, nós vamos levar ele. Não, fica aí. E Barnabé disse: não, nós vamos levar meu sobrinho. E discutiram. Está na Bíblia isso, está em Atos. Discutiram. Aí Paulo pegou o Silas, seguiu um rumo. Barnabé pegou o Marcos, seguiu outro rumo. Mas ficaram intrigados por causa disso? Ficaram inimigos por causa disso? De maneira alguma. De maneira alguma. Eles simplesmente entenderam que aquilo era uma questão pessoal, de entendimento pessoal, não tinha nada a ver com doutrina. Uma questão pessoal, e com certeza depois eles, irmãos, se reencontraram, se fraternizaram, se pediram perdão uns ao outro. Mostra somente que ele tinha se arrependido daquilo que ele tinha feito no passado. Porque no entendimento de Paulo, o que ele estava fazendo era justo. E no entendimento de Barnabé, como era o sobrinho dele, queria envolver o menino com a obra, não, mas ele vai com a gente, que o menino tem que aprender a evangelizar. Aí ficava aquela coisa toda. Mas dizer que vocês ameis uns aos outros, dizer, irmão, que a igreja não vai ter problema. Você vê dentro da igreja de Corinto, por exemplo, a igreja tendo várias divisõezinhas ali, lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E estava lá tendo aquela confusão, aquela discussão, e Paulo perguntou, foi o que disse assim: foi eu que morri por vocês por acaso? Foi o Apolo que foi crucificado por vocês? Rapaz, eu e o Apolo, apenas um plantou, o outro pregou, nós não somos nada. Nós somos todo mundo de Cristo. Aí Paulo escreve também para Corinto, tinha picuinha dentro da igreja, lá no capítulo 5, estava tendo aquele ato de adultério daquele jovem. Aí você vai ver mais adiante um ato de confusão por causa da troca de um carro, né? O irmão trocou um Fiat por uma Hilux, e o irmão enganou ele, a Hilux estava em prejuízo. Estava tendo uma confusão lá na igreja de Corinto. Eu estou usando o Fiat e a Hilux, eu estou dando um exemplo prático de hoje. Estava lá os irmãos, um enganando o outro, enrolando o outro. E outro com picuinha com o outro. Paulo disse: rapaz, isso é uma vergonha. Vocês vão resolver isso fora, no meio do juiz lá do mundo, os incrédulos. Resolve isso entre vocês, rapaz. Será que não tem ninguém aí que tenha sabedoria o suficiente para resolver essa questão, não? Se não tiver, coloque pelo menos os menos instruídos. Paulo sendo irônico. Não tiver ninguém inteligente o suficiente, coloca pelo menos os menos instruídos aí. Mas resolva esse negócio entre vocês. Era isso que Paulo estava querendo. Mas enfim, irmão, eu estou falando isso aqui, que vocês não venham cair naquela bobagem de menino, né? Por conta de alguma coisa que acontecer entre nós mesmos, os irmãos não têm amor, não pregam amor, né? Ah, pastor Zé, eu quero passar uma semana, 15 dias lá na tua casa, pastor Zé. Tu me dando de comer. Não, aí o pastor Zezinho chega no almoço, tem miojo hoje, está na prova, né? Zezinho na prova, hoje é miojo, minha filha. Não, miojo eu não como. Miojo eu não como, não. Eita. Não, tudo bem, pois o meu Daci faz, minha filha, o Zezinho. Faça assim, minha filha, um baião de 2 com ovozinho de rali. O dinheiro que eu tenho aqui, R$2, compro lá, 2 ovos lá para fazer para irmão. Assim vai com todo carinho, faz o baião de 2 com ovo. Aí quando chega lá, aqui, irmão, o ovo, não como ovo não, porque ovo tem colesterol e eu tenho problema de saúde. E outra coisa, baião era comida de escravo. Olha aqui, joga na parede, prega aí, tá aí, ó, isso aí é o reboco. Aí eu vou, irmão. Aí por causa desse amor, da exigência, eu vou ter que tolerar uma criatura dessa dentro da minha casa. Eu vou falar igual a irmã falou aqui: meu irmão, então faça o seguinte: quando você resolver passar um dia na casa do irmão, traga uma feirazinha das coisas que você come. Ou então faça o seguinte, melhor ainda, vai lá comer no restaurante. Vou me embora. Aí pegou e vai-se embora com raiva. Aí sai por aí dizendo: os irmãos não têm amor, a igreja não tem amor.
Que é isso, irmão? A pessoa ofereceu o melhor que ela tinha dentro da sua condição, da sua possibilidade. E esse amor não quer dizer que nós temos que agora que viver socado, né? Como é que diz no Nordeste aqui, no outro canto, eu não sei o que significa. Eu quero lá crente lá em casa todo dia, rapaz. Quero lá o Gilmar na minha casa todo dia. Logo o Gilmar que come desse tanto, homem. Primeira coisa que ele falou comigo aqui, quando viu comigo, adivinha o que foi? Pastor, aquele churrasco de ontem que vocês fizeram. Foi demais. Você viu o churrasco quando nós fizemos? Lá, né? Filmamos ao vivo. Eu disse, não, se o Gilmar tivesse aqui, era no mínimo uma banda do boi, para ele. Para nós sobrava só os rejeitos, os mocotó do porco, bicho. Brincadeira, né, irmão? Gilmar é meu amigo. Mas o que eu estou querendo dizer, irmão, que não é Jesus exigir o amor da igreja. Aí diz que agora nós vamos ser bobinhos, bestinhos. O amor, meu irmão, não torna bobos nem tolos. O amor repreende, o amor exorta, o amor corrige, o amor fala a verdade, né? Com brandura, talvez não igual um cearense abestado, nem eu, mas fala com brandura, com sabedoria. O amor tolera, suporta, mas tem hora da gente dar pada, da vontade. Mas aí esse amor dentro da igreja, aí você vai lá para a igreja de Corinto, na hora da ceia do Senhor, né? Cheio de irmão pobre, muitos até tinham perdido tudo, por conta das perseguições. Chega lá na hora da ceia de Corinto, os irmãos que tem alguma coisa, leva aqui, né? Leva macarronada, leva estrogonofe, leva aquele negócio lá que a irmã fez aí outro dia para coisa. O pobre não leva nada, leva só o prato e a colher. Aí quando chega a hora da comida, Paulo diz, rapaz, vocês estão errados. Olha aí, vocês levaram comida, levaram vinho, vocês não tiveram coragem nem de oferecer os irmãos pobres da igreja. Vocês comeram igual um bando de porco cevado, beberam igual um bando de bêbado do alambique, voltaram para casa bêbado, bucho cheio, talvez alguns até vomitaram lá nos pés dos outros. Aí Paulo diz, que ceia é essa que vocês estão fazendo, meu irmão? Que vocês nem esperam uns pelos outros, quem levou come, quem não levou não come. Eu trouxe, quem vou comer, o outro não trouxe, não come nada, não merece nada. Você vê uma igreja imperfeita, mesmo sendo exigido dela o amor por Jesus, e depois replicado pelos apóstolos, mas a igreja é imperfeita. Só que, claro, não podemos nos apegar a essa imperfeição, irmãos, e ter isso como desculpa. Devemos buscar melhorando. Por isso, irmã Terezinha, traga o pé de moleque domingo que vem. É brincadeira, irmã Terezinha. Mas trouxer nós como? Eu exijo que vocês tenham amor pelos outros. 38. Não é a gente falar com não, fulano não é evangélico, é evangélico. Não é amor o evangélico, mas é o amor em nós, ó. O povo da verdade, o povo de Deus, noivo do Cordeiro. É isso que ele está mandando. Mas a igreja evangélica não é a noiva do Cordeiro? Onde? Cadê? Onde é que está escrito aí? Mostra aí para ver. Ainda mais esse evangélico atual de hoje, que no meio da palavra de Deus. Entende? Assim eles vão saber que vocês são meus discípulos, quando vocês manifestar amor pelos outros. Lembra lá em Atos que a Bíblia diz que embora muitas pessoas não criam, mas os discípulos caíam na graça do povo, porque via a forma como eles viviam? Amor uns pelos outros. Aí Simão Pedro foi e disse, então a gente tem que ter esse amor uns pelos outros, né? Não podemos, então para isso, irmão, tá? Repito, não é para você viver na casa do irmão todo dia, o irmão tem o que fazer, tem o trabalho dele, mas o que é que ele quer dizer com isso? Nós temos que ocupar com nossos irmãos, que nós temos que saber se nossos irmãos estão precisando de alguma coisa, para socorrer, para ajudar, para fazer alguma coisa por eles. Nós temos que servir uns aos outros, temos que deixar de ser egoísta, egocêntricos, narcisistas,
de pensar só na gente, na nossa casa. Individualista, nós temos que lembrar, irmão, que nós somos o povo de Deus, e como povo de Deus, nós temos um caminho a seguir, que o Evangelho apronta. Não é simplesmente regras vazias e secas, é uma doutrina, é uma forma de vida, o cristianismo, forma de vida que é Deus, que alegra a Deus. Então tira o egoísmo, tira o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, a altivez, tira tudo isso. Seja humilde, seja simples. É isso. E aí o Pedro falou o seguinte: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde é que tu vais? E Jesus disse: para onde eu vou não podeis ir agora. E Pedro disse: Senhor, eu te seguirei. E aí Jesus disse: vocês não podem ir agora, mas depois vocês me seguirão. Seja para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mas depois vocês vão. Ao interpretar que ele estava se referindo ao martírio, mas eu particularmente creio que ele estava se referindo a ir para a glória. Para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mas depois vocês vão, não se preocupe não. Depois chega a hora de vocês. Agora eu tenho que voltar, eu cumpri minha obra, eu tenho que glorificar o Pai, e o Pai vai me glorificar, depois vocês também vão lá. Tanto ele diz lá, depois vai dizer: não se turbe o vosso coração com Deus, mas esse é só no próximo domingo. Carro de meu Pai, se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, depois que eu vou, eu volto e levo para junto de mim. É isso que ele está falando, ele está dizendo que ele vai para lá, para cima, para o céu, para a glória. Mas depois os discípulos vão. Tenham calma, cada um uma vez. Aí foi demais: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Como é que eu não posso te seguir agora? Como é que eu não posso ir para onde o Senhor vai? Se eu morro por ti, Jesus. Assim somos nós, né? Quando estamos tão fervorosos. Na verdade, me digo que não cantará o galo enquanto não tiver me negado 3 vezes. Pedro, tu vai dar vida por mim nada, rapaz. O galo, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes tu me nega. Aqui não fala aqui nessa passagem, né? Mas lá em Mateus, o mesmo acontecimento aqui, Mateus fala que Pedro disse para Jesus: não, Senhor, o senhor está errado. Não, eu disse isso, né? Lógico, né? Mas ele ensinou isso: não, Senhor, eu darei minha vida por ti. O senhor está equivocado, eu dou sim minha vida por ti, eu morro por ti. José disse: tu vai 3 vezes hoje quando o galo cantar. E aconteceu. E isso acontece conosco. O que tem acontecido com muitos de nós? Que juramos dar a vida pelo Senhor. Sei lá, no momento de oração, aquela comunhão profunda. No momento de leitura bíblica, aquela comunhão com Deus. Momento de evangelismo tão bom, aquele dia que está tão bom. Nossa vida por ti, eu te amo, Jesus. Ainda que um dia você acaba negando Jesus em alguma situação, circunstância da vida, para não desagradar alguém, para se dar bênção. Porque Jesus sabe nossas debilidades. Mas Ele estava dando instruções aqui aos discípulos que são válidas para nós também. Ele quer de nós, irmãos. A gente vai encerrar aqui para ir para a ceia. Domingo que vem a gente continua as últimas vontades de Jesus para os seus discípulos antes dele morrer. Ele quer de nós amor, misericórdia, compreensão, fraternidade. Ele não quer que sejamos egoístas, presunçosos, avarentos, orgulhosos. Ele quer verdadeiramente que nós sirvamos uns aos outros. Como o Tiago disse, né? Que o homem só tem fé se ele mostrar isso com obra. A fé não é um sentimento. A fé é certeza, convicção. Quem tem certeza, convicção, vive essa fé em obras, com obras.
Então, que Deus esteja abençoando os irmãos com esse ensinar. E no próximo domingo a gente continua para a glória do Senhor. Vamos colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus.